Trusts, offshore, a gente discutiu na semana passada que esses assuntos, por mais que pareçam profundos, não são assim tão complexos. E a gente tem uma legislação nova no Brasil que promete regularizar, consolidar e dar diretrizes a respeito deles. Essa legislação, a 14.754, ela trouxe bastante mudança, sobretudo na tributação de trusts e offshores, e é sobre ela que vamos conversar hoje de forma específica. Meu nome é João Paulo Braune Guerra, sou advogado do PGLO. E eu sou o Carlos Portugal Gouveia, sócio do PGLO, e vocês estão agora no PG On Air. Legal, Carlos. A gente discutiu um pouco na semana passada o conceito de trust, o conceito de offshore, de onde eles surgiram, como eles chegaram no Brasil e como a gente chegou na evolução legislativa até a Lei 14.754, né? Que foi promulgada agora, no final de 2023, e que trouxe, dentre os objetivos, tributar essas estruturas e, de certa forma, delinear melhor os seus agentes, a sua forma de funcionamento. E antes da gente começar a entrar nos principais detalhes e nos meandros da lei, que é o objetivo do episódio de hoje, a gente podia só rememorar um pouco quais as principais lacunas na legislação que essa lei está tentando cumprir, que essa lei está vindo agora atrás para tentar suprir, né? E quais que você enxerga dessas lacunas que a lei efetivamente supre? Como a gente discutiu no nosso episódio anterior, você tem essas figuras que são as mais utilizadas, né, para investimentos no exterior, que eram os trusts e as offshores, né, que seriam as companhias individuais de investimento. Só que o regime tributário ele acabava criando uma diferença muito grande, principalmente entre os brasileiros que faziam investimento como pessoas físicas, né, e os investimentos por meio, né, de pessoas jurídicas. E você tinha dois problemas aqui. Primeiro, essa diferença muito grande, né, porque o que acontece? Nas pessoas físicas, você tinha que reconhecer mensalmente qual que seria o ganho que você tinha obtido com os seus investimentos em dólar, né? E aí tinha uma questão toda relacionada à taxa do dólar. E aí você tinha que pagar o ganho de capital existente naquele investimento. E numa alíquota que chegava até 27,5%, ou seja, uma alíquota muito alta. Então, o que acontecia? Ninguém fazia investimento como pessoa física. Todo mundo somente utilizava esses veículos de investimento. Só que o que acontece? Esses veículos de investimento muitas vezes estão em jurisdições estrangeiras. Você tem veículos de investimento que não tem o equivalente na nossa lei, né? Então, no nosso episódio passado, a gente basicamente ficou falando sempre sobre a diferença, né, entre os trusts, que não tem o equivalente na legislação brasileira. Então, se não tem o equivalente na legislação brasileira, como é que o direito tributário eventualmente vai reconhecer, né, aquelas figuras? Mas além disso, você tinha essa situação muito dispar que, se você fizesse um investimento por meio de uma pessoa jurídica, aí você ia ter um efeito que a gente chama de diferimento da tributação. Então, você não ia pagar, né, esse ganho de capital mensalmente no Carnê-Leão, mas, eventualmente, no futuro, se você precisasse desse dinheiro, se você precisasse trazer esse dinheiro de novo para o Brasil, aí você, eventualmente, poderia pagar até 27,5%, porque seriam os resultados relacionados a esse investimento que você tinha feito no passado. Não pagava os 27 enquanto não trouxesse para o Brasil. Sim. E aí, quais foram as situações que a gente via muitas vezes? Muitas das pessoas que tinham esse patrimônio no exterior eram pessoas que, na verdade, são empresários no Brasil, são pessoas que, na verdade, têm uma grande capacidade, né, de desenvolver negócio. E aí, o que acontece? Muitas vezes elas acabam, na verdade, tendo oportunidades de investimento no Brasil muito melhores do que elas na prática têm no exterior. Onde no exterior elas só vão, na verdade, conseguir investir, na maior parte das vezes, dentro do próprio mercado financeiro. E aí os retornos, historicamente, sempre foram muito pequenos, né? Agora a gente está vivendo um momento histórico, realmente histórico, né? Há décadas que você não tinha juros tão altos nos Estados Unidos e na Europa. Mas mesmo assim, eles ainda são mais baixos, né, que os juros brasileiros para investimentos de renda fixa. Mas, na verdade, se você for imaginar, a maior parte dos empresários, onde eles desenvolvem, eles identificam as suas oportunidades de negócio no lugar onde eles acabam residindo. E se você tivesse que tentar utilizar esse dinheiro para fazer investimentos no Brasil, de novo, ou seja, repatriar esse dinheiro, eventualmente você estaria sujeito a uma tributação
muito grande, né? Então acabava que esse dinheiro, em alguma medida, ficava preso no exterior. Você não estava pagando imposto, mas você também não estava, muitas vezes, conseguindo usar esses recursos com a liberdade que se desejava. E, particularmente, em relação aos investimentos feitos por meio do trust, você tinha uma certa insegurança porque a gente não tinha um tratamento jurídico, né, do que os trusts significavam no direito brasileiro. Então, durante um tempo você poderia não pagar imposto, mas sempre com uma insegurança jurídica, um certo medo ali, né, de que se em algum momento você poderia ter uma mudança na jurisprudência, né, dos órgãos brasileiros, do judiciário brasileiro, e isso levar, eventualmente, a uma autuação num valor muito, muito substancial. Então, o que acontecia? Os investimentos com esse tipo de sofisticação, eles acabavam sendo feitos apenas por pessoas com um patrimônio muito grande, que tinham condição aí, em meio à incerteza jurídica, você contrata advogados, eles te explicam aquilo em mais detalhes, emitem opiniões jurídicas, e aí você fica mais confortável e utiliza aquele veículo. Mas para pessoas, né, que eventualmente não têm todos esses recursos, esse não era um veículo possível, né? Então, acho que existia mesmo uma certa necessidade de você ter uma regulamentação desse regime que eventualmente pudesse até aumentar o número de investimentos de brasileiros no exterior. É uma necessidade de simplificar e uma necessidade, como você falou, de tributar esse valor que estava lá, né? E Sim. aí, nesse sentido, também veio a Lei 14.754, justamente pensando em organizar, em eventualmente conseguir e atingir esses valores. Sim. E aí acho que seria interessante a gente pensar quais foram as principais alterações que a lei trouxe. Acho que a principal, digamos, ideia por trás, né, da legislação foi seguir, na verdade, uma recomendação, que é uma recomendação vinda de um organismo internacional, que é da OCDE, que é você evitar discrepâncias muito relevantes na forma de tributação em quaisquer situações dentro do seu regime tributário, né? Você não, por exemplo, escolher grupos ou escolher oportunidades que vão ser menos tributadas para ações que são relativamente parecidas, né? Então, aqui nesse caso, o que a gente tinha, todos nós, né, que fazemos investimento, por exemplo, em renda fixa, a gente sabe que existe uma tributação, né, que já é feita de forma automática nos nossos investimentos, por exemplo, em renda fixa, no qual, né, você vai ter aí um certo benefício na maior parte dos investimentos, né? Começa com uma tributação mais alta, de 22%, se você ficar com aquele investimento por um determinado período, no geral, cai para 15%. Então, você, né, tinha esse tratamento. E em relação ao investimento no exterior, principalmente aquele feito por meio de offshore, tinha aquele tratamento diferenciado que eu mencionei para você, né, que era um deferimento desse imposto, que eventualmente você não ia pagar nunca esse imposto se você não precisasse eventualmente trazer esse recurso de volta para o Brasil. Então, a lógica principal por trás da legislação foi tentar gerar uma equiparação, né? E a alíquota escolhida foi a alíquota de 15%, que ao final, se você for imaginar, considerando que para os investimentos individuais no passado a alíquota podia chegar a 27,5%, né? E que para os investimentos por meio de offshores ou trusts você tinha esse deferimento a longo prazo, mas também você tinha uma certa dificuldade porque você acabava não tendo, por exemplo, um tratamento seguro em relação aos ganhos que você estava tendo nessas offshores. Então, se você precisasse eventualmente repatriar esse recurso em algum momento, eventualmente você teria que pagar ali algo em torno de 27,5%. Né? Então, você criou uma tributação que faz essa equiparação e que cria ali uma certa razoabilidade, que aumenta a tributação para quem já tinha investimentos no exterior, mas aumenta a segurança jurídica para quem eventualmente queira fazer esses investimentos no futuro. Né? E aí tem uma peculiaridade, né, que a gente já conversou um pouco por alto no outro episódio, mas acho que vale retomar, que é essa peculiaridade de que essa tributação ela é aplicável a pessoas que têm residência fiscal no Brasil. Né? Pessoas que não têm a residência fiscal no Brasil não estão sujeitos a essa tributação. Então, você pode imaginar
pessoas, a gente pensa assim, de classe média alta, que tem esse patrimônio, uma parte do seu patrimônio no exterior, né? Essas pessoas não vão ter a condição de mudar a sua residência fiscal, porque elas têm, muitas vezes, o trabalho delas aqui, a família delas aqui e tudo mais. Mas que a gente vê pessoas com patrimônio, né, que no mercado a gente chama de high net worth, né, pessoas que têm um patrimônio acima de 100 milhões de dólares, por exemplo, essas pessoas já têm uma renda anual derivada do seu patrimônio tão relevante que já é suficiente para ela fazer determinadas escolhas, tipo levar toda a família para morar, eventualmente, no exterior, né? Se a gente for analisar essa tributação em alguns casos, por mais que você fale assim, não, ela é tributação apenas na renda. Só que, se você olhar o patrimônio como um patrimônio, se aumenta a tributação na renda, na verdade você reduz o valor do patrimônio como um todo. Porque, né, imagina se fosse uma empresa, você vai vender essa renda. Se a renda passa a ter uma tributação de 15%, o patrimônio inteiro se reduz em valor, para simplificar, em torno de 15%. Então, muitas dessas pessoas, para não terem essa perda patrimonial, eventualmente elas mudem a residência fiscal delas no Brasil, e isso é uma alternativa, né? Tem formas totalmente legítimas e legais de fazer essa mudança. Residência fiscal que você mencionou no último episódio, no Brasil são 180 dias, né? Então, eventualmente aconteceria da pessoa ir mudando de vários países, como você falou, justamente para não fixar uma residência fiscal e conseguir fugir da aplicação desses impostos. Ou, eventualmente, a pessoa ir para escolher um país que também tem uma tributação mais reduzida, né? O que a gente chama de paraísos fiscais. Sim. E até para essas pessoas de muito patrimônio, existem determinadas jurisdições que, na verdade, fazem contratos tributários, né? Então, por exemplo, na Suíça, você tem regras diferentes em relação a como esses contratos são feitos, até nos diferentes cantões da Suíça. Você que morou na Suíça sabe que a Suíça não é tão grande assim, mas ela tem ali umas pequenas províncias e cada uma delas tem uma regra diferente, uma forma de tratamento diferente. Então, muitas delas, por exemplo, estabelecem que você vai pagar um valor fixo anual, independentemente da sua renda e do tamanho do seu patrimônio, mas que você tem que gerar empregos na Suíça, tem que contratar pessoas, né? Você tem que morar numa casa com determinadas características, você tem que fazer investimentos em negócios na Suíça. Então, você tem países, né, mesmo países muito ricos e bem localizados, ou seja, que você vai ter uma vida agradável, que oferecem essas oportunidades desses contratos tributários, né? Para de uma forma atrair, né, esse patrimônio e fazer com que ele frutifique lá, né, e não no país de origem. Então, até o que a gente falou, né? Eu tenho algumas dúvidas em relação aos interesses, né, desses países desenvolvidos ao exportar esse tipo de legislação para países em desenvolvimento como o nosso, né? Porque o efeito de longo prazo, infelizmente, pode ser um efeito de evasão de divisas, né? Não de uma forma ilegal, de uma forma totalmente legal, mas de você ter recursos que de outra forma seriam investidos no Brasil passando a ser investidos no exterior. Por mais que o objetivo seja talvez aumentar a captação de impostos no Brasil, né, como você falou, eventualmente esse patrimônio vai para lá como um todo. Sim. E para pessoas que vão fazer esse investimento a partir de agora, também existe essa vantagem, né? Não só de você ter regras mais claras, mas também de que a rentabilidade ela vai ser, como a gente chama, dolarizada. Então, você não vai mais pagar o ganho de capital em relação à variação cambial. E, como a gente sabe que historicamente a tendência é o real se desvalorizar frente às moedas mais fortes, né? A não ser que isso mudou em períodos muito curtos da nossa história. Então, a tendência é que isso acabe acontecendo no longo prazo também, né? Ou seja, o real se desvalorizar em relação a essas moedas estrangeiras. Então, essa rentabilidade em dólar que você vai ter no exterior, você vai pagando esses 15% e aí você vai tendo esse patrimônio dolarizado, e aí quando eventualmente você quiser trazer ele de volta para o Brasil, você não tem que pagar mais imposto, porque esse imposto já foi pago no passado, você não vai pagar o ganho de capital. Né? Então, existem algumas vantagens que vão ser apreciadas principalmente por aqueles que forem fazer os investimentos no exterior no futuro. E existe também alguma tentativa de organização e síntese, né? Uma das coisas que a gente até chegou a discutir é justamente a necessidade agora de ter uma contabilidade a respeito disso no Brasil, que veio por conta da lei, né, 14.754. Eu acho que essa é uma das principais mudanças, né? Por quê? Porque muitas jurisdições,
principalmente em paraísos fiscais, eles tinham esses regimes, né, societários, essas legislações especiais para as PICs, né, para as Personal Investment Companies, que muitas vezes dispensavam essas companhias de ter uma contabilidade. Aqui no Brasil, a gente sabe que no direito societário todas as companhias precisam ter contabilidade, mas você tinha algumas dessas companhias que tinham uma dispensa em relação à sua contabilidade. Então, a maior parte das pessoas realmente não fazia isso. Agora elas vão ter essa despesa a mais, né, e um cuidado de fazer isso adequadamente. Né? Então, uma coisa que a gente pode pensar é que muitas vezes talvez seja, né, mais adequado ter um contador no Brasil, né, que faça essa contabilização, porque ele já vai fazer pensando justamente na declaração de imposto de renda da pessoa que vai ser feita ao final do ano. Né? Esse é um outro ponto interessante da legislação, que ela, como você mencionou, ela tinha um certo objetivo de simplificar, né? Como o objetivo é aumentar a arrecadação do Estado, quanto mais simples for a forma de pagar o imposto, provavelmente mais pessoas vão pagar. Então, o que eles fizeram foi que, ao invés de você, por exemplo, como era para o investimento individual no passado, que você tinha que ficar fazendo carnê-leão toda a semana, eles fizeram, na verdade, de uma maneira que você possa fazer a declaração anualmente, junto com a sua declaração de imposto de renda, com base na contabilização que ocorreu dentro dessas empresas. Né? E aí, uma coisa interessante também é que quando você tinha o investimento individual, você tinha que ficar lá fazendo o carnê-leão em relação aos investimentos individuais. Né? Então, você não conseguia fazer uma compensação entre os investimentos, por isso que ele era péssimo, né, o regime. Só que agora, como você vai fazer a contabilidade da companhia como um todo, você vai considerar as perdas e ganhos dentro dos investimentos, né, ocorridos ali no mesmo ano, e também as perdas que eventualmente você tenha sofrido em anos anteriores, né, que vão poder ser desconsideradas, como seria também a lógica de um investimento dentro de uma sociedade empresarial no Brasil. Então, acho que a gente conseguiu chegar nesse nível aí, efetivamente, de equiparação. E entra numa rotina, né, contábil e de organização. Sim, mas sem dúvida vai exigir maior disciplina de todas as pessoas que têm esses investimentos no exterior, mas com essa maior disciplina também o que você ganha é uma maior segurança jurídica em relação a esse patrimônio. Né? A gente vai pensar pessoas de classe média que não têm recursos talvez para construir um trust, mas que vão construir ali uma offshore para ter esse investimento que a gente chama, né, em moeda forte, né, em moedas estrangeiras, no dólar, em euro. Por ter essa contabilização, também se pensando na família, né, no processo sucessório, na hora que os seus filhos, né, receberem esse patrimônio, ele vai estar mais bem organizado, né, e também juridicamente mais seguro. Sim, e você mencionou algumas das principais alterações e também alguns dos principais interesses, né? Tanto de organismos internacionais quanto do próprio governo brasileiro com a nova Lei 14.754. E tem alguma alteração específica que você considere relevante também? Ou, de forma geral, qual seria alguma conclusão ou opinião, percepção a respeito da mudança? Acho que a gente já mencionou algumas mudanças específicas, né, que foram importantes, essa simplificação de você poder fazer a declaração, né, para esses veículos de investimento no final do ano. A gente já tinha comentado um pouquinho no outro episódio em relação aos trusts, mas algumas definições que foram feitas na legislação em relação aos trusts também eliminaram algumas dúvidas que existiam anteriormente. Né? Acho que no outro encontro a gente mencionou que o trust ele tem todas essas figuras ao redor deles, né? O trustee, que é quem faz a administração, o settlor, que é quem institui, o beneficiário, que é quem recebe os benefícios, e por fim, né, o protector, que é quem, né, vai garantir lá a boa atuação do trustee quando o settlor eventualmente falecer. Então, principalmente entre o settlor e o beneficiário, existe uma dúvida, né? Olha, quem que realmente é, né, o beneficiário final? Quem que é a pessoa que realmente vai ter o benefício econômico derivado
desse patrimônio, né? E eu acho que a lei ela foi relativamente feliz nesse aspecto em reconhecer outras figuras que a gente já comentou brevemente, que é a existência, por exemplo, de trusts revogáveis e não revogáveis, e de criar uma regra para definir quem que tem que fazer essa declaração, né? Então, quando a gente fez, por exemplo, o processo de repatriação, isso não estava claro, dependia do bom senso da interpretação de cada um. Mas agora está claro que quem constituiu, né, instituiu o trust, o settlor, se o trust for revogável, ele vai ter que declarar no seu próprio imposto de renda e não o beneficiário. Mas se o trust se tornar irrevogável, quando a pessoa o settlor eventualmente falecer, é o beneficiário que tem que fazer a declaração. Então, com isso a gente já vê que a lei ela desceu um pouquinho em detalhes, lógico também, né? Não é que a gente inventou isso, existem modelos, né, para esse tipo de legislação, partindo principalmente da OCDE, e a gente simplesmente adotou esses modelos. Então, isso facilita um pouco porque faz com que a nossa legislação também dialogue adequadamente com a legislação existente no exterior, né? Então, por exemplo, sempre quando você tem esses investidores no exterior, aí o banco vem e te pergunta, mas quem é o beneficiário afinal? Aí você fala, depende, né? Tipo, deixa eu interpretar aqui, né? Existe essa liberdade. Em alguns países você tem uma legislação que explica melhor como você tem que identificar o beneficiário final, em outros países não. E conforme você tem uma uniformização internacional dessas legislações, vai ficando cada vez mais fácil, porque você não dá uma declaração dentro de uma declaração X para um banco aqui e uma declaração para um Y para um outro banco em uma outra jurisdição. Você começa a ter essas declarações sendo feitas em todos os países do mundo de uma maneira totalmente uniforme, né? Por mais que as línguas sejam diferentes, a mensagem é a mesma, né? Exato. E é isso, né? É uma nova legislação que acaba impondo custos, como toda mudança regulamentar tem perdedores e ganhadores, né? Acaba que quem vai ter que pagar impostos a partir de agora, quem tinha esses investimentos no exterior já estabelecidos anteriormente, mas você tem alguns benefícios para essas pessoas também, como a possibilidade de reconhecer o acúmulo, né, de patrimônio no passado, pagando um imposto de 8%, né, que de forma contrária, se a gente fosse pensar no passado, se você tivesse que repatriar esse dinheiro antes da legislação entrar em vigor, você ia pagar 27,5%. Então, vai dentro dessa lógica de que o governo precisa que o pagamento dos tributos seja feito agora, né? Então, criar um mecanismo para a gente pagar agora, ser obrigado a pagar agora, ao invés de, eventualmente, ter que pagar mais no futuro. Então, existem ganhos e perdas aí. Muitas vezes você vai ter quem em tese seriam os perdedores vão ter um ganho até maior ao final das contas. E nos resta acompanhar, né, como vai ser. Sim. Acho que com isso a gente conseguiu cobrir bastante da legislação nova, pegamos os pontos principais e vamos ver agora como que ela vai ser de fato implementada no Brasil, né, com as declarações que vêm aí vindouras. Mas gostaria de agradecer, Carlos, novamente, por ter explicado para a gente melhor como vai funcionar. E esse assunto que eu acho que está só começando, né? Agora a gente vai ver como que a lei vai se comportar no Brasil. E não sei se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Não, nada. Só falar que se as pessoas tiverem quaisquer dúvidas, né? Porque, lógico, a lei, a meu ver, ela acabou ao final ficando mais bem desenhada do que a gente imaginava no começo do ano, quando essa discussão surgiu. Mas, então, mais dentro de padrões internacionais, ou seja, sem grandes sustos, mas óbvio que, como toda nova legislação, ela gera inúmeras outras dúvidas que eventualmente a gente não conseguiu discutir agora, que vão surgir ao longo do caminho, mas a gente fica à disposição. Aí, se as pessoas quiserem nos perguntar ou se quiserem mandar dúvidas, a gente fica à disposição para responder aí as dúvidas do nosso público. Legal. E se você gostou desse episódio, não nos deixe... Não. E se você gostou desse episódio, não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, YouTube e nas melhores plataformas de áudio. Ficou com alguma dúvida ou quer perguntar alguma coisa pra gente? É só comentar aqui embaixo que a gente vai até você. Muito obrigado, esse é o PG On Air.